Se a guerra piorar, e principalmente se voltar a ser um conflito em larga escala, com os dois lados se enfrentando diretamente, e o Irã realmente liberar suas forças de mísseis e começar a atacar coisas como as usinas de dessalinização e a infraestrutura de energia, porque, se a gente atingir as deles, é claro que eles vão reagir como você sugeriu, existe a possibilidade de o Irã mobilizar forças terrestres para avançar em áreas como o Kuwait e outros lugares, e tomar o controle de alguns desses campos de petróleo. Isso é só conversa absurda ou alguma consideração real sobre essa possibilidade? Na verdade, eu acho que o que está mais iminente é a possibilidade de o Iêmen entrar na Arábia Saudita. Primeiro, destruir as instalações de petróleo deles e depois avançar para dentro do país. Eles têm um exército enorme e os sauditas são muito vulneráveis. E agora, a riqueza de exportação deles está comprometida, porque veja, eles não podem usar o Estreito de Hormuz, nem o Bab el-Mandab. E não é só o petróleo, são todas as mercadorias. Então, os sauditas estão em uma situação bem difícil. Além disso, tem a resistência no Iraque. A resistência no Iraque é maior do que o Hezbollah, mesmo considerando todas as forças de reserva. Então, no Iraque, você tem talvez 150, 200 mil pessoas ligadas à resistência. E quando você fala em resistência, quer dizer a resistência apoiada pelo Irã? Sim, apoiando os iranianos. Aqueles que durante os 40 dias de combate estavam atirando contra bases americanas. Mas a resistência não tinha subido muito na linha de escalada, então sempre houve contenção, como há agora. Mas, se houver uma guerra total, que é o cenário de que você está falando, se houver uma guerra total, a própria resistência iraquiana pode tomar o Kuwait com facilidade. E se os iraquianos tomarem o Kuwait e quiserem ficar com ele, tenho quase certeza de que os iranianos vão ficar muito bem com isso, sabe? Vão aceitar isso numa boa. E essa resistência iraquiana conseguiria agir sem a disposição ou até mesmo sem a participação das próprias forças de segurança do Iraque? O Iraque é muito complicado. A relação deles é bem boa. E como eu disse, os iraquianos, a gente viu o funeral do Ayatollah Khamenei em Najaf e Karbala, foram os iraquianos que organizaram. A relação deles com o Irã é muito boa. A raiva deles em relação aos Estados Unidos é mais do que evidente. Então eles não vão lutar uns contra os outros. Isso é algo que o governo americano não entende. O Iraque, que é um país importante, se opõe aos Estados Unidos. O Iêmen também se opõe aos Estados Unidos. Quem são os aliados dos Estados Unidos? Kuwait, Catar, os Emirados. Quer dizer, esses países produzem petróleo e gás, mas não são potências. Podem até ter muito dinheiro no banco, mas não têm um exército de verdade. A gente viu a Arábia Saudita lutar contra o Iêmen, a Arábia Saudita e os Emirados, juntos, lutando contra o Iêmen, com dezenas de milhares de forças mercenárias que eles pagaram para isso. E no fim das contas, eles fracassaram. E os Estados Unidos não estão populares agora. Se as pessoas entrarem na internet e olharem as seções de comentários na mídia árabe, vão ver que em toda a região, no mundo árabe, o apoio é ao Irã, não aos Estados Unidos. Então, essa não é uma guerra que eu acho que, pessoalmente, eu não vejo nenhum cenário em que os Estados Unidos saiam vencedores. E pode piorar, como você disse. Pode terminar mal, vai continuar sendo ruim. Todos os cenários são negativos. Alguns terrivelmente ruins, outros um pouco menos. Em nenhum deles eu consigo imaginar uma situação em que os Estados Unidos não percam. Olha, vou te dizer uma coisa. Se acontecer esse cenário que você mencionou, com as forças de segurança do Iraque e o que os iemenitas, as forças armadas Houthis, inshallah, possam fazer contra a Arábia Saudita lá embaixo, isso não seria como em 1991, quando Saddam Hussein tomou o Kuwait. As forças armadas dos Estados Unidos que existiam naquela época não existem mais hoje.
a gente não conseguiria entrar lá e simplesmente expulsá-los, porque não temos mais tropas terrestres para isso. Agora a gente nem tem os recursos, nem as bases, e nunca conseguiríamos desembarcar como as minhas forças fizeram. Eu cheguei com a 2ª Cavalaria dos Estados Unidos e desembarquei em Jubail, na Arábia Saudita. Foi fácil descarregar tudo dos navios, organizar o material e depois avançar para enfrentar a Guarda Republicana. Isso jamais aconteceria hoje. Então, se esse cenário se concretizar, se a gente for imprudente e começar essa guerra e ela virar um combate em terra, ninguém vai conseguir salvar o Kuwait dessa vez. Então vamos torcer para que a gente não chegue a esse ponto. Ou a Arábia Saudita. A Arábia Saudita. Se o Iêmen avançar, se o Iraque se mover, quero dizer, a Arábia não vai aguentar. E se os Estados Unidos começarem a atacar a infraestrutura crítica do Irã, acho que todos esses regimes vão acabar caindo de qualquer jeito. Deus nos ajude se chegarmos a esse ponto, porque isso quase certamente nos empurraria para uma grande depressão. Quer dizer, como não aconteceria com toda a interrupção no fornecimento de energia?